E aí, pessoas, beleza? Bom, o que acontece, gente? Uma pessoa aí um amigo meu, né, que viu que eu estava fazendo as coisas do Excel e me pediu uma ajuda com uma planilha, tá? Então eu resolvi fazer um vídeo, vou disponibilizar essa planilha para vocês, que ela tem várias fórmulas interessantes, vocês podem aprender mais coisas aí, né? O problema é o seguinte, a escola agora começou a dar aula online, tá? Então eles entram numa plataforma e o aluno ele tem que marcar a presença ali na plataforma, tá? Feito isso, no final da aula o professor ele consegue fazer o download de um arquivo que traz o nome dos alunos que estavam presentes na aula, tá bom? E ele precisa passar isso para um arquivo dele da escola, né? Dizer quem está presente em cada aula, tá bom? Então, esse que era o problema dele, tá certo? Ele até fez quase tudo aí eu só fiz umas coisas aqui diferentes aqui e vou disponibilizar aí para vocês. Então, o que acontece? A gente tem uma planilhinha aqui, uma aba, né, dessa planilha, que é onde vão ficar as presenças e as faltas, tá? Tem o nome de todos os alunos aqui, são 30 alunos nessa sala, né, o número da chamada deles, e aqui são os dias de aula, tá bom? Esses dias de aula, na verdade, a gente vai pegar de uma outra aba, que é a aba de presença. Tá aqui, ó. Tem todas as datas. A primeira aula foi no dia 4 de março, ele dá aula uma vez por semana, tá? E aí toda semana tem aula, tá bom? Então aqui, eu até fiz uma formulinha que é para só ir somando mais 7 na data anterior, tá? Mais 7, mais 7, mais 7. A única coisa que mudou foi quando terminou o semestre em junho, vai pular para agosto, que aí vão ter 6 semanas, tá bom? E assim vai, depois é sempre mais 7 também, tá bom? Então o que acontece? Quando termina o dia, ele vai lá, tá? Olha aqui, ó. Vou tirar um aqui para vocês verem, tá? Isso aqui, ó, ele vai lá, digamos que terminou a aula do dia 19 de agosto. Ele vai lá, baixa um arquivo da internet lá da plataforma de aula e cola aqui no dia, tá vendo? Vou olhar lá no dia 19 de agosto agora, ó, apareceu aqui, ó, as presenças e os 3 que faltaram nesse dia, tá bom? Então, é isso que essa planilha faz, tá? Mas isso pode servir para outras coisas para vocês. Então, tá aqui as aulas que ele já deu, ele colou o nome de todo mundo, até o dia 13 de maio, foi a última que ele deu até agora, né? E, e pronto. E agora eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, essa parte de cima aqui, ó, ele está simplesmente pegando as datas da outra planilha, ó, presença, a célula 1, a B1, C1, que são essas daqui, ó, né? A1, B1, C1, D1, até o final, tá bom? É, quando chegou no final do bimestre, ele pediu para eu colocar aqui uma parte das faltas do bimestre, tá bom? Isso aqui são as faltas do bimestre, até aqui, do dia 4 de março até 29 de abril. E depois continua aqui, ó, J1 até aqui, aí a gente colocou as faltas do segundo bimestre e assim sucessivamente, tá bom? E aqui no começo tem uma falta total. Por exemplo, o Guilherme ele já faltou 2 vezes. Uma falta foi no primeiro bimestre e outra falta já foi no segundo bimestre, tá bom? É isso. Agora, então aqui nós temos as formulinhas. Vamos lá. A fórmula de falta geral, o que ela faz? Olha, é a famosa CONT-C. Ele conta quantas células, tá? O CONT vem de contar e o C vem da condição. A gente já viu a formulinha do C, né? Então, o que ele vai contar? Nesse pedaço aqui, ó, vou clicar para vocês verem ele iluminar aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá pegando toda essa linha aqui, desde o dia 4 de março até o dia 25 de novembro. Ele conta se nesse intervalo quantas letras F tem. Só isso. Tá? Então, ó, se eu olhar aqui na primeira linha, só tem um F. Então, ele tem uma falta. Esse aqui já tem duas. Contou dois. Tá bom? Esses aqui são a mesma coisa, só que são intervalos menores. Ó. Esse aqui está pegando só o quê? Só esse intervalinho aqui, ó, de 4 de março e 29 de abril, mas ele também conta os Fs. Tá bom? Esse aqui é a mesma coisa, esse aqui é a mesma coisa. Ó, sempre aquele pedacinho. Aqui nas faltas você poderia ter feito também o quê? Que esse número vai ser esse, mais esse, mais esse, mais esse. Também poderia fazer assim. Tá bom? Tanto faz. Tá, e o mais importante da planilha, o que, que é? É essa fórmula aqui. Caramba, que loucura. Tá bom, vamos dar uma explicadinha melhor nisso aí, como é que funciona. O que acontece? Um dos problemas dele também na planilha era esse. Por exemplo, ele não deu aula do dia 20 de maio, tá bom? E aqui, se você olhar no dia 20 de maio, não tem ninguém. Então, dependendo do jeito que a gente fizesse a fórmula, poderia ficar todo mundo com falta aqui. Ia ficar cheio de F aqui até o final. Tá certo? E aí essas formulinhas de falta iam ficar erradas. Só ia dar certo quando tivesse a última semana aqui. Daí é ruim, né?
Então, o que que acontece? A gente colocou umas condições aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu vou olhar essa parte aqui de dentro, tá bom? Tá. Então, geralmente a gente faz isso, né? A gente vai colocando as partes mais internas. Vamos pegar essa daqui primeiro, tá? O que que essa fórmula fala? Ela vai contar o quê? Nesse intervalo aqui, ó, da A2 até a A50. Vamos ver o que que é A2 até a A50. É nessa coluna aqui, ó, A2 até a A50. Ele vai contar nessa coluna, tá bom? Conta nessa coluna. E aí o que? A condição é essa. Se tem isso aqui que está na B2. Olha, então ele vai lá na coluna A da outra aba e procura o nome desse aluno aqui. Aí ele vai contar quantas vezes tem. Se for maior que zero, aí ele vai botar um ponto. Ou seja, apareceu o nome dela lá. Então ele bota um ponto que ela estava lá. Se for zero, né, aí ele vai colocar uma falta. Tá bom? Por que maior que zero? Porque ele me falou que ele não sabe por quê, mas às vezes talvez o aluno assina duas vezes. Aparece às vezes o nome do mesmo aluno duas vezes. Tá bom? Então, não dá para a gente colocar aqui igual a 1, porque pode ser que tenha mais de uma vez. Mas colocando maior que zero, é isso. Ele vai contar quantas vezes tem, né? Se tiver pelo menos um, ele vai botar um ponto. Se não, vai botar a falta. E isso aqui, ó, basta essa parte aqui para isso. Beleza? Tá bom. Então, isso resolve para mostrar para a gente o F ou o ponto. O grande problema aqui agora é o seguinte, é que eu quero que quando não tiver nada lá, fique em branco. Tá? Então, o que, que a gente colocou aqui de condição ainda antes? Tem uma outra condição. Se presença A2, quem que é A2? A2 é essa célula aqui. Ó. Então, ele vai olhar sempre na primeira linha de cada coluna, abaixo da data, e ver se é igual ao que? Abre aspas, fecha aspas, quer dizer que está em branco. Então, se a primeira linha abaixo da data tiver em branco, ele vai colocar o quê? Deixa em branco. Já ensinei isso aqui também na outra aula lá de ocultar erros, né, e células em branco, tá bom? Então, a fórmula no final ficou isso. Ó. Então, se o que está lá embaixo da data tiver em branco, já mostra em branco e acabou. Ele não faz mais nada, ele nem olha o resto. Se não tiver em branco, ou seja, já colocaram nomes aqui, tá bom? Aí ele vai fazer a outra parte, que é o quê? Aí ele vai ver se a hora que eu contei lá tinha o nome da pessoa, eu coloco um ponto. Se não contei, coloco a falta. E pronto. E aí ficou essa fórmula aqui. Tá bom? Aí é só copiar a fórmula para o lado aqui. Deu para entender, gente? Acho que é isso que tem de fórmulas, né? Basicamente, isso aqui é a estrutura da planilha, mas pode ser que você precise fazer algumas adaptações para a sua, colocar mais datas aqui, enfim, mas sabendo dessas fórmulas, tendo isso tudo aqui, você consegue fazer a sua aí personalizada. Beleza, gente? Qualquer coisa é só botar as dúvidas aí nos comentários, tá bom? Abraço!